Meus saúdos irmãos, com a paz do Senhor, glória a Jesus, que bom que nós estamos aqui na presença de Deus, nesse final de tarde, culto vespertino agora, com o horário de verão nos Estados Unidos, ficou realmente com o sol ainda bem alto, e eu tenho certeza que você, ou em casa, ou no trabalho, ou aqui conosco, consegue ter ainda mais fôlego, né? Porque parece que o sol tá de pé, a gente tem mais fôlego, tem mais ânimo, né? E isso tem sido bênção para nós em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa tarde e pelas orações dos irmãos pela nossa família nessa semana. A gente foi sorteado essa semana nas orações e já temos visto a bênção de Deus que está sendo orado pela igreja onde nós participamos em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 15. Enquanto você abre, eu continuo agradecendo ao pastor Guigui pela oportunidade, pastor Luciano pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, e ao nosso pastor Joel também, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui servindo na casa de Deus, pelo que agradecemos a Deus por estarmos na sua presença e servindo Ele em nome de Jesus. O texto, irmãos, que nós vamos ler, você talvez que me conheça já de algum tempo, você sabe que eu sou um entusiasta dos hinos, né? Eu gosto dos hinos da Bíblia. Desde que Deus me deu a oportunidade de começar a aprender um pouquinho a respeito do livro dos Salmos, eu tenho percebido que os hinos da Bíblia vão muito além dos hinos só nos Salmos, né? Nós temos hinos no Novo Testamento, nós temos hinos no Antigo Testamento, fora do livro dos Salmos. E este, segundo os comentaristas, é o primeiro hino que é relatado na Bíblia, o primeiro hino escrito na Bíblia, né, que é o Cântico de Moisés, o primeiro Cântico de Moisés. São dois Cânticos de Moisés, um no capítulo 15 de Êxodo e o outro no capítulo 32 de Deuteronômio. E esse do capítulo 15, que nós vamos ler agora, ele tem um background, ele tem um trás-fundo, como dizem os irmãos hispanos, né? Bem peculiar, que eu tenho certeza que você conhece, e nós vamos discorrer isso falando do tema muito particular desse serviço, desse culto, que é o tema da adoração. Então acompanhe comigo aí, são 19 versículos, e eu quero que você acompanhe comigo enquanto nós lemos a palavra de Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E, com grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor e os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veemente águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendestes a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão,
apoderar-se-á uma dor nos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos dos moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão o coração dos habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra. Até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que paste este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás do monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Aleluia. Glória a Deus. O livro do Êxodo, irmãos, que fala da saída do povo de Israel, começa no 1º e 2º capítulo, tratando do enredo de que se passava o povo de Israel naquela época. O capítulo de número 3 trata-se do chamamento de Moisés. E a partir do capítulo 4 e 5 são os momentos introdutórios de Moisés junto a Faraó. E entre o 6 e o 11 até o 12, se passa então o momento da saída deles da terra do Egito. O capítulo de número 13 termina bem peculiarmente, falando que eles então acamparam à beira do deserto, de fronte ao deserto, e ali fizeram um acampamento, e o Senhor decidiu guiar o povo de Israel por outro caminho, para que eles não passassem pela Filistia, não vissem guerra e desistissem. O capítulo 14, no entanto, começa com uma palavra muito peculiar, que a gente às vezes não dá tanta importância naquilo que está acontecendo. O capítulo 14 começa com uma ordem de Deus a Faraó, falando assim, uma ordem de Deus a Moisés, falando assim, olha Moisés, volta um pouco e faz o acampamento mais próximo da onde você saiu. Porque eu quero fazer o seguinte, Faraó vai ver vocês acampados, e ele vai falar assim, de certo, eles se embaralharam no meio do deserto. E agora é a minha chance de acabar com esse povo que fez o que fez comigo aqui na terra do Egito. Quem está falando isso é Deus. E eu quero que Faraó se levante e venha contra vocês. Por quê? Porque eu vou mostrar para Israel que de uma vez por todas eu vou dar fim aos inimigos deles. Irmãos, se tem uma coisa que me espanta o coração quando eu adoro a Deus, é pela sua sabedoria. Deus conhece o oculto e o escondido com detalhes. Apesar de essa ser a maior discussão da teologia, se realmente nós temos livre-arbítrio por conta dessas coisas, Deus, por conhecer o profundo do coração do homem, sabe que aquilo que acontece em volta dele desperta nele as emoções e os sentimentos. E o homem por si só decide sobre as suas ações e os seus sentimentos. Deus mais uma vez leva o coração do ímpio Faraó a ter sede pelo sangue dos filhos de Deus. E dessa maneira que ele faz, no capítulo 14, Faraó se levanta com o seu exército, com o melhor do seu exército, e sai para buscar o sangue dos filhos de Israel. O que me deixa assombrado, irmãos, que me deixa assombrado, é que durante todo o período da saída do povo de Israel, você não vê, e eu busquei, o povo de Israel falando por maldição, ou xingando de alguma forma, ou reclamando de alguma maneira de Faraó. Eles reclamam de Deus e eles reclamam de Moisés. Existe uma facilidade para o nosso coração de nos maravilharmos pelos nossos algozes. Olha, foi através desse trabalho que eu suei muito que eu consegui algo. Olha, foi através dessa luta que eu consegui alguma coisa do outro lado.
Olha, foi através desse problema que eu aprendi a como ser um homem de verdade. Olha, foi através desse sofrimento que eu passei para o outro lado. Mas temos uma dificuldade enorme para falar assim: se não fora o Senhor, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos consumido vivos. Essa expressão que aparece nesse salmo que eu cito, aparece muito tempo depois. A dificuldade que o povo tinha de observar, de que enquanto sofriam, o Senhor estava gravando o nome deles e o nome seu próprio na história da humanidade. O capítulo de 14 começa com esse enredo e o povo fica apavorado porque houve a notícia de que Faraó realmente mordeu a isca. E veio aparelhado com os seus carros contra o povo de Israel. E mais uma vez eles se levantam contra Moisés. Olha, Moisés, não é possível que você fez a gente sair do meio daquele lugar terrível para vir morrer em outro pior. Pelo menos lá com o Faraó nós tinha emprego. Pelo menos com o Faraó nós tinha comida. E eu falo nós porque o pessoal do Egito nessa época, o pessoal de Israel nessa época devia ser bem caipira. Bem sem instrução, como eu. E eles buscavam alguma maneira de achar responsáveis pela sua situação, que dissesse para o seu coração: olha, realmente a nossa história é uma história infame. Quantas vezes as pessoas, olhando para o Senhor, buscam na sua história uma história infame, não reconhecendo até onde o Senhor lhes trouxe. Ele já tinha um motivo suficiente para adorar a Deus. Deus derrotou todos os deuses do Egito. Deus guardou os próprios filhos dele, enquanto os filhos do faraó, do próprio faraó, morreu. Mas há uma dificuldade para perceber que até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos motivos para adorá-lo. Motivos para entregar louvores a Deus. Motivos para entregar uma adoração sincera do nosso coração. Versículo 14, Moisés se levanta no meio do povo, olha, fala o seguinte, ó. Observa bem o que vai acontecer daqui para frente. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Esse verbo vos calareis, se você busca ela na Bíblia King James, existe uma outra expressão, e vos ficarei em paz. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem muito. Porque a palavra que está ali, traduzida do hebraico, ela é uma palavra que significa que você não tem o que falar, porque você está observando o que está acontecendo. É a mesma palavra que é usada em Gênesis capítulo 24, versículo 21, quando Eliezer, ou Eleazar, o Damasceno, vai buscar Rebeca para Isaac, e ele se encontra ali no poço com ela. Quando ele observa, ele fala assim, é o seguinte, eu cheguei aqui, eu vou ficar observando para ver se é essa moça mesmo, se Deus me deu graça de eu encontrar realmente já aquilo que eu vim buscar. E a expressão fala assim, e calou-se. Essa é a mesma expressão que Moisés usa para o povo. Olha, vocês vão ver o Senhor pelejar por vocês e vocês aguardem em paz. Guardem o coração de vocês em paz, porque o que vocês vão ver hoje aqui, vocês nunca viram antes. Sabe, irmãos, quando se levanta uma grande luta na sua frente, guarde a sua alma na paz do Senhor. É por isso que Jesus, quando chega para os seus discípulos, no capítulo 20, versículo 21 de João, ele fala assim, olha, paz seja convosco. Aguardem o coração de vocês em paz. O Deus que atraiu vocês para Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, que não tem nada de mal para com vocês. Ele não quer nada mal para com a sua vida, para aquilo que você espera. Jeremias falando assim, olha, bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que vocês esperam. Ele bem sabe os pensamentos que tem. Você sabe o discorrer da história, eles saem dali. A Bíblia fala que Deus manda um redemoinho que arranca as rodas do carro de Faraó. Você imaginou isso já?
Vem um redemoinho lá no meio do povo e arranca as rodas do carro. E agora eles têm que andar de para frente com os carros quebrados. E eles tentando perseguir o povo, o mar se abre, 2 colunas de água em volta, e eles sendo perseguidos. E eu quero ir logo para o cântico, porque aqui a história fica ainda mais bonita. Eles passam, você sabe, o mar cobre, eles morrem. Morrem todos. E eu fico pensando que nem Moisés imaginava o jeito que isso ia ser. E ele termina, irmãos, a caminhada, e eu só posso imaginar Moisés olhando para o povo, olhando para o mar, olhando como as coisas começarem a boiar, e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Só que aí, a expressão que o Espírito de Deus me trouxe no coração ontem era o seguinte: Moisés não falava língua estranha, Moisés não sabia como é que funcionava a doutrina do glória a Deus e aleluia na igreja. Ele não sabia levantar a mão. Eu acho que se ele fosse dos mais empolgados nós, ele não sabia nem fazer aviãozinho. Então ele falou assim, eu vou cantar um hino. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso glorificar a Deus de alguma maneira, pela maneira como Ele nos resgatou, como Ele nos fez, como Ele nos transportou, como Ele tirou a gente do reino das trevas e transportou a gente para o reino do Filho do seu amor. Eu preciso de falar alguma coisa para Deus da maneira como Ele transformou a minha casa e a minha família. Eu preciso expressar de alguma maneira na minha vida a maneira como o Senhor fez todas as coisas belas ao seu tempo. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou cantar o hino. E aí ele junta o povo de Israel, aí ele começa a cantar o hino dele, fala assim, olha, cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Não tinha lugar maior para Deus se exaltar, agora terminou. Olha só a condição que nós estávamos há 1 ano e meio atrás no Egito, há 18 meses atrás. Olha a condição que esse povo estava 18 meses atrás, escravizado por Faraó. Agora, da maneira como Deus fez agora, ele sumamente se exaltou. Já não bastava ele ter humilhado todas as entidades do Egito. Já não bastava ele ter humilhado o próprio faraó. Já não bastava ele ter matado os filhos dele. Agora o próprio governante está boiando no meio do mar, porque sumamente ele se exaltou. Não tem exaltação maior que Deus podia fazer através da sua mão e do seu braço estendido com o que ele fez agora. Não existe coisa maior que Deus podia fazer a não ser guardar e salvar a nossa alma do inferno, como ele fez através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tinha maneira maior de ele exaltar o seu nome do que morrendo na cruz do Calvário pelo nosso pecado e ao 3º dia ressuscitado sozinho para a glória de Deus. Não tinha. Agora, de uma maneira final, ele sumamente exaltou o seu nome. Oh, aleluia, ele é o Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso, não existe maior, não existe melhor, não existe outro Senhor sobre nada. Ele é o Senhor absoluto. E aí ele usa uma expressão forte demais. Oh, aleluia. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E como é isso? Como ele lança o cavalo e o seu cavaleiro? Ele lançou no mar, ele derrubou a ação e a intenção. Ele deu fim no pecado e no pecador. Como assim deu fim no pecador? Deu fim no pecador. Daqui para frente agora vocês não são mais pecadores, vocês são remidos no sangue de Jesus. Daqui para frente agora a história é outra. Daqui para frente você não é mais Jacó. Daqui para frente agora você é Israel. A sua história do passado está toda apagada. Daqui para frente a história é outra. Ele lançou no mar aquilo que você fez e o nome que você tinha. De uma vez por todas, ele terminou com todas as dívidas que você tinha e até o seu talãozinho lá que estava naquela gaveta daquela delegacia do inferno, ele arrancou. Se você vai lá para Paulo, como é que Paulo explica isso? Colossenses capítulo 2, versículo 14, como é que ele faz? Olha, ele pegou a cédula que de alguma forma nos era contrária, nas suas ordenanças, pegou ela e cravou-a na cruz. Ele expôs os principados e potestades à vergonha. E triunfou em si mesmo. Ele pegou tudo aquilo que a gente tinha feito errado e falou assim, eles estavam devendo para vocês? Não estão mais, a vergonha agora é de vocês vão ficar sem pagamento porque eu paguei por eles. Vocês vão ficar sem receber aquilo que vocês queriam, que era o sangue deles. Vocês queriam receber a alma deles no inferno para escravizar eles pelas eternidades, mas não tem jeito mais, porque eu paguei pela alma deles. Ele sumamente se exaltou. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro.
Ele lançou no mar a arma e aquele que direcionava a arma. É como se ele tivesse quebrado a flecha e o braço do arqueiro. Acabou. Não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir, não tinha mais como fazer, não tinha mais para onde ir. O Senhor, ele fala assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. O que ele está querendo dizer com isso? O Senhor é quem está comigo quando as coisas estão ruins. E a alegria só é possível por causa dele. O Senhor é aquele que está comigo quando as coisas se dificultam. E a minha alegria do meu coração só é possível por causa dele. Ele me foi por salvação. Sabe de uma coisa? Não foi o seu trabalho, não foi aquela ligação no último momento, não foi aquela palavra de conselho, foi o Senhor que foi a sua salvação. Foi Ele que mandou a palavra de conselho, foi Ele que mandou o rapaz te ligar te dando aquele emprego, foi Ele que colocou a mão lá na imigração e mudou a circunstância para você. Ele foi a sua salvação. Sabe que maravilhoso? Moisés não estava agradecendo o mar. Quem engoliu o faraó foi o mar. Ele estava falando assim, mar, como você é poderoso. Ele não estava agradecendo a coluna de fogo como você brilha. Nuvem, como você protege. Ele fala assim, o Senhor foi a minha salvação. Ele manda a coluna de fogo, ele manda a nuvem, ele manda o mar parar, ele abre o mar no meio, ele quebra os carros de faraó. Quem fez as coisas por nós não foi o acaso, e não foi as coisas que são dominadas pelo Senhor. Foi o próprio Deus quem fez. Ele merece a nossa exaltação. E aí ele assume, né? Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Agora é o seguinte, Senhor, o Senhor é meu Deus, faz aqui a sua habitação. Paulo revela isso para a gente de uma maneira muito bonita, fala assim, vocês agora são templo do Espírito Santo, faz aqui uma habitação, Senhor, habita agora na minha vida. O Senhor é meu Deus, eu não vou ser mais habitação das coisas más da vida, eu vou ser habitação sua agora, para a glória do seu nome. O Senhor é o Deus do meu pai, foi o Senhor que trouxe a minha família até aqui, não foi porque eu consegui, por isso eu exaltarei. E aí o versículo 3, ele faz uma expressão que nunca antes na palavra de Deus é expressa. O Senhor é varão de guerra. Por que ele fala varão de guerra? Eu tentei entender por que ele fala varão de guerra. Sabe por quê? Porque Deus nunca tinha lutado uma guerra antes. Abraão foi com os 315 jovens que nasceram na sua casa, mais o pessoal de Manre e do outro vizinho que ele tinha, para tentar libertar Ló, e Deus deu graça para ele e ele venceu, só que ele pegou na espada. Fala para mim, qual é o registro de uma pedra que Israel tacou em Faraó? Uma cusparada que eles deram. Um soco que eles trocaram. Nada. Eles não colocaram a mão. Eles não levantaram um escudo. Eles não levantaram a voz, não ficaram em posição de batalha. Nada. O Senhor foi quem pelejou por eles. O Senhor é varão de guerra. Agora, isso é novo. A gente já tinha visto Deus se exaltar na frente dos deuses do Egito. A gente já via Deus se exaltar na frente dos governantes do Egito, colocando o faraó do jeito que tinha. A gente já tinha visto Deus se exaltar tocando na vida dos primogênitos do Egito. Agora, lutar uma guerra, isso é novo. Isso é novo. Sabe de uma coisa, irmãos? Você ainda não viu o limite da mão de Deus para trabalhar por você, adore a Deus. Você ainda não conheceu o limite da mão de Deus trabalhar por você. E Deus vai continuar nos maravilhando, adore. Deus vai continuar maravilhando você com aquilo que Ele faz. Não há limite para as mãos de Deus. Deus agora é varão de guerra. Essa é nova para nós. A gente não imaginava que podia chegar a esse limite. E por que chega? Vai no capítulo 3. Quando Deus está separando e preparando o povo para vir, Ele está falando com Moisés, olha, Moisés, é o seguinte, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para livrar. Olha, Deus não fala, olha, Moisés, eu vou tentar livrar, vou tentar fazer alguma coisa. Não, não, eu desci para livrar, Moisés. E eu vou tirar eles daquela terra. Eu vou tirar eles de lá e eu vou levar eles para a terra que eu prometi para o pai deles, para Abraão. Eu vou fazer isso. Eu não estou dizendo que eu vou tentar, que a gente vai... Eu vou fazer isso. Quando Deus fez essa promessa, Ele sabia de tudo que era necessário. Ele conhecia os limites que você podia chegar, mas Ele sabia que o recurso dele era ilimitado. Quando Moisés está maravilhado, Deus está olhando, eu não te disse? Se eu prometi, se eu te guardei, se eu te falei alguma coisa, só vai adorando aí, porque eu sou o que você precisa. Lembra que eu sou o que sou? Hoje eu sou varão de guerra.
Hoje eu tiro você das garras dele e transformo a sua vida. Eu sou varão de guerra. Jeová é o seu nome. Por que está falando Jeová? Eu sou o que sou, é o nome dele. Ele agora é varão de guerra. Nós precisamos de um varão de guerra hoje. E ele entrou na batalha e foi varão de guerra em nosso recurso. Deus nos resgatou. Deus nos tirou. Você já imaginou o êxtase de Moisés? O êxtase daquele povo vendo isso que Deus fez no meio deles. Vendo a maneira como Deus tirou eles. E aí ele continua falando assim, olha, a grandeza da tua excelência, a grandeza do que o Senhor pode fazer, consumiu-os como restolho. Agora, olha a experiência de Moisés vendo as coisas sendo consumidas. Lembra da sarça que não consumia? Agora ele olha os inimigos de Deus consumidos como restolho. Ele fala, olha, Faraó saiu com seus príncipes contra o seu povo. Ele não saiu com gente, com marinheiro de primeira viagem. Ele não saiu com um guerreiro que estava afiando a faca pela primeira vez. Os privates. Ele não saiu com o soldado raso. Ele saiu com seus príncipes e foram derrotados no mar. E agora, uma das maiores belezas que fica nesse êxodo, e eu vou correr aqui porque eu preciso terminar. Ele fala o seguinte, ó, a notícia vai chegar na Filistia. A notícia vai chegar em Edom. A notícia vai chegar em Canaã. E sabe o que vai acontecer? Rapaz, nós não temos como contra esse povo, não. Olha o que Deus fez por eles. Nós não temos condições de lutar contra essa gente. Sabe de uma coisa? As próximas guerras que estavam se preparando para vir contra a sua vida e contra a sua família, vão olhar o que Deus está fazendo e vão falar assim, opa, calculamos mal. Calculamos mal, por essa nós não esperávamos. A palavra de Deus, mais uma vez, Paulo falando assim, que agora os principados e potestades aprendem a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Eles olham para a igreja e falam assim, nossa, eu não sabia que Deus podia fazer isso. Eu não entendia esse mistério de Deus agora. Eu estou vendo na vida desses menores do que nós, que foram feitos um pouquinho menores do que os anjos, e vendo que Deus agora os cercou de glória. Perceba o lugar onde Deus nos colocou, nos dando vitória sobre os inimigos que eram muito mais fortes do que nós, que eram muito mais poderosos do que a gente, e sem tacar uma pedra neles, na cabeça deles. Davi foi lá pegar 5 pedras no rio para derrubar o gigante. Moisés colocou um cajado na água. Acabou. A vitória que Deus nos deu, por conta de nós sermos um povo escolhido, nós precisamos, devemos adorá-lo. Sobrou o fim dele. É vasto, irmãos, esse texto é rico. Os povos ouvirão, eles estremecerão. E aí ele fala assim, ó, esse povo aqui, agora com certeza o Senhor termina a sua promessa, o Senhor introduzirá esse povo na terra que o Senhor prometeu. O Senhor vai pôr fim naquilo que o Senhor começou a fazer. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu termino. Doutrina não é doutrina se você não há mais textos para corroborar aquilo que você está dizendo. Uma outra passagem. Agora Senaqueribe cerca o povo de Deus. Ezequias não fica apavorado, mas Rabsaque, que é o porta-voz de Senaqueribe, tenta apavorar Ezequias. Fala, não se engane o Senhor, seu Deus, porque eles não podem livrar vocês, não tem condição de livrar vocês. Vocês vão cair na mão de Senaqueribe, porque os deuses das outras terras, olha, ó, aqui as cartas, ó, que Senaqueribe mandou, e a carta dos reis das outras terras falando para vocês ter juízo. Ezequias falou, muito bem. Pegou as cartinhas na mão, desceu na presença de Deus e falou assim, Senhor, está aqui, ó, as cartas do Senaqueribe. É verdade, ele destruiu todos os deuses das outras terras. Mas só ele só se enganou com uma coisa. Só o Senhor é o Deus sobre os céus e sobre a terra. Estou apresentando para o Senhor
A palavra de Deus vem a Isaías, fala assim, vem através de Isaías, e Isaías responde ao Ezequias. Fala, Ezequias, esse sujeito faz muito tempo que quer me pegar. Faz muito tempo que ele vem atrás de mim. Sabe de uma coisa? Da mesma forma, é muito parecido a passagem com o faraó. Da mesma forma que ele tem vindo atrás de mim para querer me destruir, sabe de uma coisa, Ezequias? Ele não está sabendo não, mas fui eu que dei vitória para ele em cima dos outros deuses das outras nações. Ele se inflamou de alguma coisa que eu permiti, só que agora é o seguinte, eu vou enfiar um anzol no nariz dele e eu vou puxar ele de volta por onde ele veio, e vocês nem vão sair para a batalha. Pode ficar em casa. E ele fala assim, porque não vai chegar uma flecha em Jerusalém. Vocês não vão precisar de levantar um escudo. Vocês não vão precisar de se preocupar à noite. O Salmo fala assim, olha, duro será levantar de manhã e trabalhar, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Olha, vocês podem dormir tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas nenhuma flecha vai chegar aqui na porta de vocês, por conta do que eu vou fazer. Deus manda um anjo, acaba com o arraial de Senaqueribe. Sabe qual que é o salmo que surge dessa passagem? 46. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que os montes se rujam e se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, ou a cidade de Deus. Sabe do que ele está falando? Olha, o Senhor pelejará por vós. Calai-vos. Sabe o que ele está falando? Os montes estão se transportando por meio do mar, mas como é que está Jerusalém? Um riozinho está tranquilo, correndo no meio da cidade. As coisas estão em paz dentro de casa. Os problemas estão se levantando, as dívidas estão chegando, as pessoas estão falando, as calúnias estão sendo mancomunadas no meio do lugar, não tem problema. O rio está passando dentro de casa, o rio do Espírito e a alegria, e eu posso adorar a Deus, porque nenhuma flecha chega na porta. Eu não preciso levantar o meu escudo, porque o Senhor já mandou o anjo dele sair pela porta da cidade e acabar com o arraial do inimigo. O que eu estou querendo dizer com você? Moisés cantou, o escritor do Salmo 46, filhos de Coré, cantaram, por conta de que as muitas águas não poderiam afogar aquilo que Deus tinha dito, vai sobreviver. Salmo 94 fala assim, Senhor, quando o meu pé vacila, a sua benignidade me alcança. Senhor, quando eu acho que as coisas vão tropeçar, multiplicando-se os meus cuidados sobre mim, a tua benignidade me sustenta. É o Senhor quem me dá sustento. É o Senhor quem me dá graça. Você tem todos os motivos nessa tarde, para, diferente de Israel, reconhecer o Senhor no seu caminhar e levantar um clamor a Deus de adoração ao Senhor, por aquilo que Jesus já cumpriu na sua vida. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.